Oi, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos estudar Revolta de Canudos. Na última aula, nós falamos sobre a República Velha e sobre alguns aspectos da industrialização e migração. Então, falamos de todo o processo migratório que houve aqui para o Brasil, que foi intensificado com o surgimento das indústrias e que, na verdade, surgiu desde o Segundo Reinado, quando a gente tem a abolição da escravidão. Falamos do avanço industrial e da quantidade de indústrias que vão surgir, gerando até um êxodo rural, a saída de muitas pessoas da área e da propriedade rural para o trabalho nessas indústrias. O próprio trabalho nas fábricas e como esse trabalho era extremamente precário, não tinha qualquer tipo de lei, de limite à quantidade de horas trabalhadas, o esforço, o exagero, enfim, todas as condições precárias que existiam dentro dessas fábricas. E, por conta disso, a organização operária. E como essa organização operária começou a gerar greves e começou a reivindicar por a legislação que vai surgir só depois com Getúlio Vargas, que são as legislações trabalhistas. Dito isso, a gente vai começar a ver algumas revoltas e movimentos que aconteceram ao longo da Primeira República ou República Velha, que é o assunto que nós vimos nessas duas últimas videoaulas. A primeira revolta, como eu já disse, que nós vamos ver hoje, é a Revolta de Canudos. E antes da gente começar a falar de Canudos em si, é importante nós falarmos do messianismo. O que é o messianismo? Messias é uma palavra que vem do significado o enviado de Deus, é um significado hebraico, o Salvador. Porque essa palavra, na verdade, ela tem origem nas crenças judaicas. Então, ela tem origem na crença dos judeus que o Messias, o prometido, aquele que salvaria eles e que os libertaria, viria. E que eles iriam ser libertos de toda a escravidão, de todos os problemas. Já na cultura católica, Messias se trata, ou o messianismo, daquele que irá voltar, porque o grande Messias já veio. Segundo a tradição católica, Jesus Cristo seria esse Messias que foi tão aguardado pelos judeus, e ele já teria vindo uma vez, e que agora a gente espera o retorno dele, né? Dito isso, o que alguns estudiosos, sociólogos, historiadores definiram então? Eles passaram a utilizar esse conceito de Messias e messianismo para designar a crença de um grupo de pessoas em um líder político-religioso considerado capaz de conduzir todas aquelas pessoas, a coletividade, a uma nova era, a um novo formato de sociedade de justiça e felicidade. Essa definição, ela se dá principalmente e acontece principalmente em contextos de miséria, em contexto onde as pessoas são extremamente pobres e necessitam de um ponto de esperança. Então, necessitam de algo que deixe eles acreditarem que aquilo vai mudar. E é exatamente isso que vai acontecer aqui no Brasil, no cenário do sertanismo. Então, esse messianismo vai ser atrelado principalmente a movimentos sociais que são vinculados aos sertanejos, que são de áreas rurais, áreas extremamente pobres, e que eles vão começar a fundar comunidades comandadas por líderes religiosos. Então, esse conceito que foi trazido por esses historiadores, esses sociólogos, ele é vinculado aqui no Brasil a todo o cenário do sertão nordestino, que daqui a pouco a gente vai entender quais pontos que levaram esse sertão a ficar tão empobrecido, com um cenário tão crítico. E, inclusive, até hoje a gente tem esse cenário no Nordeste do sertão pobre, seco, né? Enfim, sem esperanças. É nesse contexto que vai surgir a ideia do messianismo atrelada à figura dessas crenças, desses movimentos sociais. Aqui a gente vai estudar a Revolta de Canudos e na próxima aula nós vamos falar sobre o contestado.
São essas duas revoltas e guerras que são vinculadas à ideia do messianismo. Bom, a revolta de Canudos ela vai estar vinculada, vamos dizer assim, à figura do Antônio Conselheiro. Quem foi o Antônio Conselheiro? Então, o Antônio Conselheiro, na verdade, ele foi o grande líder político-religioso de Canudos, né? Ele, na verdade, o nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel, e ele vai começar a fazer uma série de pregações que elas têm cunho religioso e político. Então, ele vai começar a criticar toda a república que está sendo feita, vai criticar algumas decisões da república, como, por exemplo, o casamento no civil deveria ser apenas o casamento religioso, uma vez que o casamento religioso ele não aceita, no caso católico, né, a separação, né, você casa para a vida inteira, o casamento do civil já te dá a possibilidade do divórcio, entre outras coisas. Ele vai ser extremamente polêmico porque as suas pregações são radicais, né, e elas são uma dura crítica à política da época. Vamos lembrar, e eu vou até deixar aqui nos cards, vamos lembrar que a política da época era uma política extremamente elitizada, extremamente voltada ao grupo de coronéis. Então, realmente, essa população que vivia na fome, que vivia na miséria, era já esquecida. Assim como ainda é hoje. Se a gente pegar todas as áreas periféricas, a gente ainda tem um esquecimento de uma população significativa do nosso país. Um dos principais lemas do Antônio Conselheiro é: a terra não tem donos, a terra é de todos. E é pensando nisso que ele vai ocupar uma antiga fazenda abandonada no sertão da Bahia, em 1893, e vai formar ali a comunidade de Canudos. Toda a imagem do Antônio Conselheiro era uma imagem que a gente atrela muito ao messianismo, né, ao Messias. Ele tinha barbas longas, enfim, túnicas, é todo um imaginário de Messias vindo até mesmo da tradição católica, que seria Jesus Cristo. Agora, por quê? Por que esse sertão vivia numa miséria tão grande? Então, o primeiro ponto é que a produção do açúcar acabou. Nós vimos na penúltima aula, quando eu falei sobre os produtos agrícolas no período da República Velha ou da Primeira República, e dentre eles eu falei do açúcar. E falei que o açúcar ele teve seu ápice lá na colônia, e na República Velha eles tentaram manter o mínimo de exportação possível, mas começaram a extrair açúcar também da beterraba na Europa, o que acabou de vez com qualquer possibilidade de exportação desse produto. Logo, o açúcar ficou como um produto exclusivamente interno, de mercado interno, o que fez com que a economia nessas áreas do Nordeste decaísse absurdamente. Além disso, o clima árido ou semiárido, que é um clima que não chove, você tem até um relevo em boa parte do Nordeste que impede com que a chuva chegue até as regiões do interior, auxiliando nesse processo de um clima semiárido ou árido. Você tem um relevo que acaba sendo um pouco mais elevado em regiões próximas ao litoral, que impede que as nuvens de chuva cheguem até o sertão. E isso intensifica a seca. E vamos pensar o seguinte: como que uma região que se quer exclusiva a área rural, você não tem desenvolvimento industrial nessas áreas, como que ela vai viver de um clima extremamente árido, extremamente seco? Como que ela vai regar e fazer o cultivo? Depois, a prepotência dos coronéis e fazendeiros, toda a relação de coronelismo, toda a relação desse líder local ser também um poder político, né, daquele município, com todas as relações de governo estadual e federal que nós vimos nas últimas aulas. E, por fim, os novos rumos políticos do país,
como a República, que trouxe benefícios apenas para a elite. É interessante isso na história do Brasil. Nós temos um processo de independência que é feito e realizado e apoiado pela elite. Eu vou até deixar aqui nos cards a aula de independência que foi dada para os segundos anos, para vocês se lembrarem. Mas ele foi um processo que se pautou na elite, ele foi um processo que depois teve todo o sustento da elite. Quando a elite determinou não querer mais aquilo, você tem a elite pressionando por um processo de abdicação de Dom Pedro I, você tem um período regencial e um segundo reinado todo pautado e favorecido para essa elite, e mesmo aqui na República, nós continuamos com a mesma elite, e principalmente, em todo esse percurso, as pessoas menos favorecidas, menos privilegiadas, a massa popular do Brasil é constantemente excluída. Então eu não tenho por que pensar no problema ou na situação de miséria que eles vivem. E isso perdura até hoje. Muda o grupo da elite que está no poder, mas continuamos com a mesma relação de poder que a Primeira República e que o processo lá atrás de independência enquanto império. Dito isso, na verdade, Canudos ele vai tomar uma proporção enorme, enorme. Ele começa com uma pequena fazenda e acaba tendo uma influência em toda essa região que aqui no mapa mostra pintadinha de vermelho. Então, todas essas comunidades, esses pequenos vilarejos vão ter influência das ideias de Canudos e do modo de viver de Canudos, que isso é muito interessante. A quantidade de pessoas que começam a ir para Canudos é enorme, e pessoas de diferentes ofícios. Então, todas elas buscando paz e justiça, em meio à fome e à seca do sertão. Então, o volume de pessoas que começam a procurar Canudos para ter uma forma de esperança, ou visualizando que ali eles teriam uma possibilidade minimamente melhor de vida, é enorme. E a influência que Canudos vai começar a ter em toda a região também é muito grande. O que vai gerar, obviamente, um receio de diversas instâncias aí de poder. Já vou falar sobre isso. Mas por que chamava tanto atenção? Como que era a vida em Canudos? Era uma vida comunitária. Então, tudo que era cultivado, seja plantas, produtos, como rebanho e animais, tudo era repartido, igualmente repartido. E o que excedia, aí sim era vendido ou trocado nesses povoados vizinhos que já estavam sob a influência também de Canudos e já começavam a viver de forma semelhante. Não havia qualquer cobrança de tributos e também eram proibidos a prostituição e a venda de bebidas alcoólicas. Então você tinha uma forma alternativa de se viver. Era uma alternativa de sociedade aos sertanejos. Então esses sertanejos eles fugiam da seca e do domínio dos coronéis dentro de Canudos. E quando eles chegavam ali, eles viam a possibilidade de viver, de se alimentar, de ter um convívio social e de sobreviver, não só sobreviver, mas viver com o mínimo que é necessário. E ainda assim podendo minimamente lucrar com o excedente, partilhando em comunidade. Então é um formato completamente oposto do que era vivenciado e do que era pregado por esses coronéis, né? Era uma nova ordem social, era uma ordem social diferente. E é por isso que isso chamava tanto a atenção de outros grupos. Como assim chamava a atenção? Era visto como uma ameaça. Como que um grupo vai viver de uma forma tão diferente?
sem pagar imposto, sem coletar imposto para eles ou para a gente, vivendo apenas do que a terra fornece e partilhando tudo isso. Era uma viva sociedade alternativa, era uma forma completamente diferente, como diz a letra da música do Raul Seixas. E aí os olhares começaram a ser olhares de receio, de ameaça, vamos dizer assim. A Igreja Católica olhava Canudos e acreditava que eles estavam desviando a fé verdadeira. Então, que Antônio Conselheiro pregava ser o novo Messias e pregava, na verdade, uma fé que não era a verdadeira, porque a verdadeira seria da Igreja Católica. Os fazendeiros e proprietários de terra em geral olhavam com maus olhos a ocupação da terra que foi feita por Antônio Conselheiro e que vinha se espalhando. E as elites políticas e o governo se incomodavam muito com o fato de que eles recusavam ser subordinados ao Estado. E o formato e a organização que foi realizada em Canudos não era necessário você ter esse suporte do Estado. Eles conseguiam se organizar sozinhos. Então, o que esse grupo que via como ameaça toda essa ordem social diferente que Canudos havia feito, começou a fazer, começou a menosprezar e a mudar a perspectiva e o olhar que se tinha deles. O que isso quer dizer? Eles vão passar a falar que ali só havia um bando de fanático religioso, que eram loucos, que eram pessoas que queriam a volta da monarquia, que não respeitavam a república. Então ele retirava a importância de tudo aquilo e, ao mesmo tempo, desconsiderava qualquer necessidade que os sertanejos tinham de escapar da fome, da miséria e da violência. Então, ele não só destruía toda a imagem e toda a organização e todo o ideal que existia em Canudos, como, ao mesmo tempo, não enxergava e não dava qualquer importância ao que levou Canudos a ser formado, que foi uma situação de fome, violência e miséria, né? É um discurso muito semelhante a discursos de políticos que nós temos hoje. Isso é muito interessante da gente ver. Discursos que menosprezam movimentos sociais, que menosprezam lutas e, ao mesmo tempo, menosprezam dão uma conotação pejorativa àquele movimento, simplória, superficial, e não veem também o problema que levou aquelas manifestações a acontecer, né? Então, menospreza-se duas vezes todo o movimento e a ordem, enfim, que aquilo quer apresentar. Por fim, nós temos aqui a manchete dos jornais da época que falam sobre a vitória sobre Canudos. Então, como que se deu a guerra de Canudos em si? Então, na verdade, com esses olhares de ameaça, no sentido de entender Canudos e o Antônio Conselheiro como uma ameaça, fez com que coronéis montassem tropas locais, né, e do governo estadual baiano, na tentativa de acabar com Canudos, né, e aí começa-se a guerra de Canudos em si. Eles não conseguiram acabar com o povoado, né, em Arraial. Eles, na verdade, perderam para as forças formadas pelos próprios membros de Canudos. E aí o Exército Federal entra em ação e junta um grupo de 7.000 homens, então um exército de 7.000 homens, para destruir Canudos, que acontece em 5 de outubro de 1897. E aí toda a população sertaneja é destruída, uma parte significativa, uma parcela significativa morre defendendo a sua própria comunidade. Aqui na manchete ele fala: chegou o desejado dia da vitória. Segundo nos informa o telégrafo, estão satisfeitas as esperanças da nação e desafrontados os brios do exército e da república. Canudos é nosso.
desabou o último baluarte dos ferozes jagunços de Antônio Conselheiro. Sobre aquele antro maldito, tumulto de tantos bravos brasileiros que perderam a vida, ganhando a imortalidade e a gratidão eterna do país. Tremula hoje o batalhão sagrado da República. E canta-se o epinício dos triunfadores. É uma leitura bem incômoda, né? E que, enfim, ela concretiza toda a ideia que eu falei agora, de mudar a importância do movimento, deixá-lo de forma pejorativa e extremamente negativa, e com isso não ser necessário olhar para o verdadeiro problema, que é a situação do sertanejo naquele período. Gente, essa manobra é muito utilizada até hoje, como eu estava falando. Tornar um movimento pejorativo e, ao mesmo tempo, desmerecer todo esse movimento. E, no final, enfim, acabar não tendo a necessidade de olhar para o verdadeiro problema ainda é muito comum na política aqui do Brasil. Então, o que nós vimos hoje nessa videoaula? Nós falamos sobre a situação dos sertanejos. Na verdade, nós falamos primeiro do conceito de messianismo, né? Falamos sobre a origem da palavra Messias, sobre a ideia de atrelada à origem judaica e depois à tradição católica, de que estaria por vir aquela pessoa que salvaria todas as outras, que levaria a libertação. E aí falamos do vínculo desse messianismo, a ideia de alguns movimentos no sertão brasileiro, nordestino, que eram liderados por pessoas político-religiosas, né, por líderes políticos religiosos. Né? A situação dos sertanejos, de que isso aconteceu por eles viverem numa situação extremamente precária, de fome, miséria e violência, mandos e desmandos dos coronéis. E por isso eles viam nesses movimentos, ou por exemplo no Antônio Conselheiro, uma esperança de vida e de sociedade melhor. O próprio Antônio Conselheiro, nós falamos hoje, é uma figura polêmica, uma figura que se assemelhava muito àquela construída a grandes messias como Jesus Cristo, né? E que vai pregar que a terra não tem dono, a terra é de todos e que por isso eles devem se apropriar e fazer canudos, né? Então, se valer de uma fazenda não mais ocupada e formar ali não só uma nova fazenda, mas uma comunidade que vai viver num formato muito diferente daqueles pregados e vividos naquele período de República Velha. Eles vão viver numa forma de troca, de partilha de excedente, de partilha de alimento, de partilha de todo o cultivo, de venda apenas do que é excedente, dentro de uma moralidade religiosa, né? Porque Antônio Conselheiro, ele era um religioso, né? E tudo isso chamou a atenção negativamente de líderes políticos e até mesmo religiosos da Igreja Católica, formando assim a Guerra de Canudos, que é a tentativa a todo custo de acabar com essa comunidade. Bom, feito esse resumão do que nós vimos na videoaula de hoje, vamos fazer juntos uma questão que caiu no Enem de 2015, há 5 anos atrás. Então, nessa questão, vieram 2 textos, né? E esses textos falavam sobre a Guerra de Canudos. Isso é muito comum nas questões do Enem, ter uma bagagem de leitura grande e significativa. Essa leitura é sempre muito válida de ser feita. Houve um período do Enem em que a leitura era tão grande e ela, na verdade, nem respondia ou nem auxiliava na resposta da questão. Então, alguns professores, enfim, que estudam mais os vestibulares, até falavam que era interessante numa prova de Enem ler primeiro a pergunta e depois voltar aos textos.
para que você lesse os textos já pensando no que você precisa para responder a pergunta. Não deixa de ser uma dica interessante para se economizar ou otimizar tempo. Mas lembre-se, busque sempre o que faz você render melhor numa prova como essa. Bom, texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história. Resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. Então, esse é um trecho do livro Sertões, de Euclides da Cunha. É um livro que é bacana até a gente colocar essa referência aqui, porque ele vai falar muito de toda a questão e o cenário do sertanismo, enfim, dos sertanejos do Nordeste. O segundo texto. Na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim, estava terminada e de maneira tão trágica e sanguinosa guerra, que o banditismo e o fanatismo traziam acesa por longos meses naquele recanto do território nacional. E aí já é uma outra referência que é a Guerra de Canudos de Soares. Bom, os relatos do último ato da Guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente como fruto da. Então, essa é uma questão em que o texto faz toda a diferença para a compreensão. E hoje nós acabamos de ver Guerra de Canudos. Então, está muito claro na nossa cabeça qual é a visão de um texto e qual é a visão do outro, porque a matéria está fresca na nossa cabeça. Quando a gente vai fazer uma prova, como a do Enem, ou da FUVEST, ou qualquer outro vestibular, que você tem um leque de conteúdo enorme, talvez quando você lê essa questão não vai estar tão fresco na sua cabeça que é óbvio tal coisa ou tal coisa, né? Então, é muito importante a leitura. Nessa questão, por exemplo, se você não lembra exatamente a Guerra de Canudos, você consegue, através dos textos e de interpretação, chegar à resposta correta, né? Então, a leitura é muito importante numa prova de Enem, certo? Ler, ser um leitor, auxilia em qualquer processo de vestibular. Mas vamos lá. O primeiro texto, ele mostra com um olhar de coragem, né? Com um olhar de bravura, todo esse processo de Canudos. O segundo texto já chama de fanáticos e já usa toda aquela linguagem que os poderes, a elite, os coronéis atribuem a Canudos até para destruir a imagem de Canudos. Logo, a resposta correta, bravura e loucura, certo? E aí, acertou? Nós tínhamos manipulação e incompetência, ignorância e solidariedade, hesitação e obstinação, esperança e valentia. Na verdade, pensando no contexto de Canudos e no que o texto traz, a gente consegue eliminar boa parte das questões só pelo fato de ser óbvio que não é, né? Talvez a C poderia gerar uma dúvida, hesitação e obstinação, né? Mas, conforme nós vimos, a letra E é a mais adequada. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição. Esse último trecho final que fala somente da questão do Enem, eu vou colocar destacado lá no canal de Enem, tá bom? Para quem quiser revisar só essa parte, ficar mais fácil. É isso. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.